Seja muito bem-vindo a mais uma aula do Lion Academy. Eu sou Felipe Viana e essa é a segunda aula de 7 sobre Eu Sou um Membro da Igreja. Ela é baseada no livro I Am a Church Member, do Tom Rainer. E, como eu falei na introdução, ele é um autor muito renomado e a gente vai descobrir por quê. O primeiro capítulo, ele vai focar muito a respeito da função de um membro, e é isso que eu vou trazer algumas reflexões do livro e, adicionalmente, colocar aqui algumas bases da palavra do Senhor para que a gente entenda isso junto e faça sentido para nós no final dessa aula. Então, você vai terminar esse vídeo entendendo muito bem os principais pilares do que consiste ser um membro da igreja. Eu quero começar com uma história. Liam convidou Michael para um café. Ele estava estranho nesse dia. E Michael logo percebeu por quê. Quando chegaram no café, Liam estava com um semblante fechado, triste, meio para baixo. E aí ele começou. Michael, eu e minha esposa decidimos sair da igreja. Houve um silêncio ensurdecedor. Michael perguntou se Liam queria continuar. E aí ele prosseguiu. Olha, Michael, a gente chegou na igreja para descobrir verdades profundas sobre a Bíblia, para nos aprofundarmos. Mas parece que o pastor Robert, ele não está nos alimentando. A gente não está tirando nada das mensagens que ele prega. No culto de domingo tem sido uma perda de tempo para nós. Sabe, tem muita gente boa na nossa igreja. Você e a sua esposa, Michael, são os melhores. E tem bastante gente como vocês. Mas é inegável que existem muitos hipócritas da nossa igreja. Nesses dias eu estava indo num jogo de futebol, fui ver meu filho jogar bola, o filho do diácono estava lá também, e começou a gritar com o juiz, começou a contestar todas as faltas, começou a ter um comportamento totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. Eles deveriam dar testemunhos. O próprio pai dele ficou, o pessoal sabendo que ele trai a mulher faz um ano. E parece que ninguém faz nada em relação a isso. Que tipo de igreja é essa? Sabe, o pastor Michael parece até que se importa com a gente, mas eu não tô 100% certo, porque eu falei para ele visitar o filho da senhora que estava internado com uma cirurgia. Era uma cirurgia de hérnia e ele não foi. Ele sabia que poderia ter uma salvação ali porque o pai do menino não é crente. E aí Liam continuou. Michael, eu gosto muito de você e da sua esposa, respeito vocês demais. Mas eu me pergunto se por acaso vocês estão cegos para os problemas todos que a gente tem na igreja. Porque vocês continuam contribuindo, ofertando, dizimando, dando seu tempo, se voluntariando, organizando as coisas, com todo o afinco de sempre. Como que a gente pode ser dois membros tão diferentes da igreja? Vocês continuam entusiasmados. Por que isso? Por que a gente tem uma diferença tão grande de perspectiva? E aí, chegou a hora do Michael falar. Eu vou pausar essa história só um pouquinho. Olha só esse dado que eu consegui aqui de uma pesquisa que envolveu 557 igrejas entre 2004 e 2010. 9 de 10 igrejas estão crescendo menos que o ritmo das suas comunidades. Quer dizer que o entorno dela está crescendo mais rápido do que a própria igreja. 2/3 das pessoas da terceira idade vão para a igreja, mas só 15% dos millennials vão. E sabe, a gente pode culpar uma cultura do mundo mais secular, o que está certo. A gente pode culpar o fato do nosso país não ter uma política guiada, direcionada para Deus. Também está certo. Algumas pessoas escolhem por culpar igrejas. A minha proposta aqui para você é que, como membros da igreja, a gente se olhe no espelho. Sabe por quê? A gente se membra na igreja esperando que os outros nos sirvam. A gente espera ser cuidado, ser alimentado. A gente não gosta dos hipócritas da igreja, mas a gente fecha os olhos para a nossa própria hipocrisia. E é por isso que a palavra nos encontra, e foi justamente isso que Jesus veio ensinar. Porque olha o que ele fala em Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Parece com o nosso amigo Liam. Vamos voltar nessa história já já. Deus ele não criou a igreja para serem clubes. A gente não tem vantagens e privilégios por fazer parte de uma igreja. A nossa vantagem e privilégio é a salvação e é um contexto espiritual. Mas não um lugar onde a gente só vai fazer networking e encontrar os nossos amigos e passar um tempo diferente. Deus nos deu a igreja para cuidarmos uns dos outros, para a gente orar pelos líderes, para até mesmo dar nossas vidas pelo evangelho. Olha só o que fala aqui em Lucas 5:37. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. É necessário que a gente seja sempre odre novo na mão do Senhor. Na palavra tem uma série de analogias com o tratamento de Deus a nós como um oleiro que prepara o seu vaso. Por isso que a gente canta, faz-me um vaso novo, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, porque é esse o processo que você está vivendo agora, de Deus te moldando com as suas próprias mãos. Pode ser que na sua vida, antes de decidir ser um membro da igreja, você mesmo decidiu ali criar as suas curvas, que são as suas características, as coisas que você tolera, não tolera, o que formou o seu caráter, teve muita influência da sua família, teve influência do seu ambiente, mas agora, quando você levantou a sua mão e falou, olha, é Jesus que eu quero, você é um vaso nas mãos do oleiro. E não se pode colocar vinho novo em odre velho. Então é necessário, e ele faz isso, por isso que você foi num processo de batismo, por isso que você recebeu a libertação e a salvação quando você se converteu. E agora você está no processo de renovação da sua mente, como fala em Romanos 12, para que você conheça a boa, verdadeira e perfeita vontade de Deus. É esse processo que você está, por isso que você está assistindo essa aula. Muitas igrejas, elas estão fracas por terem justamente o significado do membro, da membresia da igreja, totalmente de ponta cabeça. A gente vai consertar isso aqui. Quero te propor 3 sessões nessa aula. A primeira é, ser membro significa que todos nós somos partes necessárias de um todo. Vamos lá para 1 Coríntios 12. A gente vai ler desde o versículo 4 e está aí na tela. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações. O mesmo Deus é quem opera tudo em nós. A manifestação do Espírito é concedida a cada um a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, a profecia. A outro, discernimento de espíritos. A uma, variedade de línguas. E a outra, a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um, individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, nos capítulos 12, 13 e 14, ele dá um panorama de como a igreja ela deve funcionar. E ele começa no capítulo 12, dando justamente essa visão de corpo. E já começando a trabalhar uns dons do Espírito. Então, para a gente estar claro, segundo a Escritura Divina, que o Senhor ele tem diversos dons para distribuir. E ele vai fazer essa distribuição de dons do jeito dele, de acordo com o que lhe apraz. É importante que a gente entenda que nós somos membros de um só corpo e que eu não tenho que fazer exatamente a coisa que o pastor está fazendo. Por exemplo, nossa igreja, uma igreja profética, o pastor é usado por Deus para falar diretamente com as pessoas. Pode ser que você tenha o mesmo dom. Pode ser que você tenha um dom de cura. Pode ser que você tenha o dom de ser mestre. Pode ser que você tenha o dom de interpretação de línguas.
Então, você, na sua intimidade com o Senhor, vai buscar esses dons. E quando você está a serviço da igreja, como um corpo, a comunidade, o Senhor ele vai dar diversidade de dons dentro daquela comunidade, para que essa igreja seja mais completa possível segundo as obras do Espírito Santo. Eu te encorajo, depois dessa aula, no seu momento com Deus e também na igreja, começar a buscar mais dons do Espírito. Começa a orar nesse sentido. Dons diferentes, dons que talvez você não tenha visto ainda na nossa igreja, para que você possa ser essa pessoa. E para aperfeiçoar os dons que você já tem também. Porque o Senhor, ele usa quem levanta a mão e fala: eis-me aqui. Lembra lá da história de Samuel? Samuel estava no templo e o Senhor falou com ele achou que era Eli chamando. Só na terceira vez Samuel foi falar: Senhor, eis-me aqui. Eu estou ouvindo, pode falar. Seu servo te ouve. Né? Ele se levantou como um profeta do Senhor ainda criança, porque ele despertou, ouviu a voz do Senhor e disse: eis-me aqui, o seu servo te ouve. Diferentemente de empresas, a igreja ela não funciona segundo aquela hierarquia. A organização de hierarquia e benefícios, elas não vão seguir o que a gente está acostumado. Porque a Bíblia deixa claro que se uma parte não faz seu trabalho, o corpo todo não funciona. Não vai funcionar corretamente. E a gente consegue ver isso em 1 Coríntios 12, no versículo 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Olha só quantos ensinamentos aqui, ficar feliz pelo próximo também. O segundo ponto que eu quero abordar com você é que ser membro da igreja significa que tudo o que falamos e fazemos é baseado na fundação bíblica do amor. Muitos pensam que 1 Coríntios 13 é o capítulo do amor. É normal a gente ver muito pastor fazendo culto de casais com base em 1 Coríntios 13, porque é um capítulo que nos ensina muito a respeito do amor. Bom, não tem nada de errado nisso. Tá tudo bem. A gente tem que ter esse conhecimento também na nossa vida conjugal, mas tem uma abordagem que às vezes a gente esquece de ter quando a gente olha para 1 Coríntios 13. O significado original desse capítulo, a intenção de Paulo ao escrever foi exatamente para mostrar como os membros da igreja deveriam se relacionar. Se a gente tivesse igrejas fundamentadas no princípio bíblico do amor e aplicando isso incondicionalmente, com certeza estaríamos diante de igrejas saudáveis completamente. Isso seria uma revolução. Você pode ler o capítulo inteirinho aí na sua casa. Eu quero focar aqui em 2 versículos. 1 Coríntios 13, 4 e 5, que diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O princípio desses 2 versos, somente esses 2 versos que eu li para você agora, são suficientes para causar um avivamento muito grande no Brasil. Se as igrejas tivessem membros com o conhecimento que você está adquirindo agora, vendo esse capítulo, esses versículos e essa caixa, né, de 1 Coríntios 12, 13, 14, como você está vendo agora e como você vai ter oportunidade de estudar também esses capítulos aí na sua casa, a maioria das igrejas hoje no Brasil estariam avivadas. A gente não está aqui só para amar os membros da igreja que são amáveis. A gente está também para amar os que não são. Eu sei que é difícil, eu sei, mas esse é o amor que Deus nos ensina. Da mesma forma que Cristo morreu por você, morreu por todos. E é por isso que nós devemos replicar esse amor. A gente não está aqui só para orar pelos pastores quando eles fazem alguma coisa que a gente gosta. A gente está para orar por eles quando eles fazem uma coisa que a gente não gosta ou não entende. A gente não está também para servir na igreja só quando tem gente para servir com a gente. A gente está para servir a igreja quando a gente está sozinho também. Ser um membro da igreja é ter uma vida totalmente fundamentada no amor. Um amor autêntico, bíblico e incondicional. E o terceiro pilar que eu quero passar para você hoje: ser um membro da igreja é ser funcional. Guarde bem essa palavra funcional. Você sabe como você continua sendo membro de um clube?
Continuando a ter a sua membresia da Netflix, Mercado Livre, Amazon Prime, tudo isso, você paga o que você deve. Quando você paga, as pessoas estão disponíveis para te servir. Agora, você sabe como é ser um membro bíblico da igreja? Dê abundantemente e sirva sem hesitar. Veja só, eu disse um membro bíblico. Claro que você pode vir para a igreja sempre e não ofertar. Claro que você pode até se voluntariar, aparecer nas noites de Natal, nos cultos de Páscoa. Mas, por favor, entenda, esse tipo de membresia, ela não é bíblica. Esse é o tipo de membresia feita por homens, para homens e mantida por homens. Ela é totalmente contrária à Bíblia e eu vou te dar aqui o porquê. Sim, entre as nossas responsabilidades, a gente vê o dízimo e a oferta como um privilégio e alegria, sem peso. A gente precisa voltar para 1 Coríntios 12, quando Paulo compara a igreja a um corpo. Ele fez isso por dois motivos. O primeiro, mostrar o corpo como um todo unificado. Assim a igreja estará unificada na sua missão, com propósito, ministério e atividades. O segundo, com um corpo não só unificado, mas feito com muitas partes diferentes. Que está lá em 1 Coríntios 12, você pode pegar isso do 12 até o 26. Isso tudo é função. Então, quando a gente para analisar filosoficamente um conceito de um membro inativo, ele não existe. É impossível. Ou você é, ou você não é. Você não vai ver uma orelha desconectada do corpo. Ela não vai estar ouvindo. Ela pode ser qualquer coisa. Mas ela não vai cumprir a função dela. Mesma coisa a mão, mesma coisa o pé. Se você vê somente apartado do corpo, é capaz de você ter visto um acidente muito feio. Mas se eles não estão no corpo, eles não são do corpo. Não existe membro mais ou menos. É por isso também que os nossos dons, eles não são para nós. São para servir. Eles são sempre dedicados, apontados para o outro. Dom de cura, curar o outro. Dom de revelação, revelar para o outro. Qualquer dom que você pegar, você vai ver uma aplicação viva dentro da igreja. Eles são exatamente para servir os outros membros funcionais da igreja. A diversidade, ela é uma bênção para a igreja. E a igreja tem muitas pessoas diferentes, com habilidades diferentes, com vocações diferentes, estilos diferentes para dedicar a ministérios diferentes, para conectar com pessoas diferentes. Essa diversidade é uma bênção porque é o que nos torna únicos e é o que principalmente nos faz completos. E então, se seguirmos o princípio de sermos membros funcionais da igreja, aí sim nós teremos uma igreja muito saudável. Infelizmente, hoje só 1/3 dos membros, em média, que são membros funcionais da igreja. Estou falando num contexto da pesquisa ainda. Se você considerar um todo, somente 1/3 das pessoas vai estar disposta a servir e ministrar sem hesitar. Só 1/3 da igreja vai tentar dar seu máximo para mostrar Jesus da forma que for a todos. São esses que vão dizimar e ofertar abundantemente, sabendo que o Senhor tem promessas anexadas a isso e que Ele é o dono da prata e do ouro, então que isso é a única forma de divisão que multiplica, e esse é um segredo espiritual. E são 1/3 também os que vão mostrar o amor de Deus, como a gente viu em 1 Coríntios 13. Existem pessoas que contestam esse número dizendo que pode chegar até a 10%, o que é muito preocupante. Mas eu glorifico a Deus porque você está aqui nessa sequência de aulas, que você se levantou para fazer diferente, que você se levantou agora para ser um membro funcional da igreja, um membro que se importa com a congregação, um membro que busca os dons espirituais, um membro que sabe que o verdadeiro chamado e o verdadeiro exemplo que Jesus nos deu na cruz foi o de serviço. Ele já era Deus antes. Como Deus, ele não precisava fazer o que ele fez. Mas por amor a nós, ele veio como filho na terra, para nos ensinar a ser filhos. E um filho de Deus, herdeiro e cordeiro do trono, é o primeiro que serve. Eu glorifico a Deus porque você está se juntando a nós em um compromisso que um dia mudou as nossas vidas e nos colocou em direção ao Reino. Eu te encorajo a se comprometer com Deus e glorifico a Deus pelo comprometimento que você está assumindo entre você e o Senhor agora, de ser um membro funcional na igreja em que você faz parte. Da exata forma que o Senhor Jesus
o designou para ser. Ah, e no final da história de Liam e Michael, eles descobriram por que que Michael tinha uma perspectiva diferente e conseguia sempre seguir motivado. Michael era um membro funcional. Se você gostou dessa aula, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para você receber notificação todas as vezes que a gente postar uma aula nova e tiver mais conteúdos no canal. Esse é o Lion Academy da Igreja de Lion Prophetic Church. Você é muito bem-vindo aqui. Até a terceira aula. Tchau.